Boa noite, professor. Aqui é o aluno Cláudio Antônio Oliveira Ferreira, do curso de Arte e Educação Digital, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho do meu DIC-TCC, né? Do que eu já estudei e das considerações que eu tenho a fazer. Bom, meu DIC-TCC, a princípio, é sobre o que os games, né? Os jogos, né? Podem beneficiar na aprendizagem da criança, do ensino, o que seriam as vantagens, né, desses games, como seria bom utilizar esses games em aula, na escola, para poder desenvolver a criança, a criticidade da criança também, né? Bom, eu penso que as crianças hoje, a escola mesmo, no geral, né? Ela leva muito. Ela é uma escola, ainda que eu penso assim, voltada para aquela época da Revolução Industrial, onde a gente, na verdade, a gente não criava pessoas para pensar, e sim a gente criava pessoas para desenvolver atividades. Então, o ser humano não era criado para raciocinar se o que ele estava fazendo era certo, se era errado, para trabalhar em equipe. Ele era simplesmente feito para. Era uma criança criada e desenvolvida para fazer aquela atividade a qual ela ia desempenhar, muitas vezes a vida inteira. E era mais uma educação, até hoje, né, uma educação voltada apenas para o mercado de trabalho. E é preciso, né, criar essa criticidade na criança, nos dias de hoje, no adolescente, ainda mais com o advento da internet, onde existe muita informação, e às vezes a criança até sabe dessa informação, mas não sabe analisar essa informação. Ela não sabe processar aquela informação. É como no texto da Fernanda, né? É, é, do texto da Fernanda Pereira da Cunha, né, professora Fernanda, falando a respeito do adolescente, por exemplo, que sabe que é camisinha, sabe para que ela funciona, sabe que é para evitar doenças, mas mesmo assim ela faz o sexo sem a camisinha, sem o preservativo e acaba adquirindo doenças. É porque ela não tem essa criticidade. Ela até sabe que é ruim, que deve usar, mas não usa porque ela não foi orientada da maneira correta a fazer isso. Bom, a respeito do meu TCC, eu penso que, a respeito do game, eu acho que o game pode ser muito útil na educação. Não apenas para ensinar, como em muitos jogos que, por exemplo, atualmente, um dos jogos que eu tô jogando chama-se Rise Rome, que fala muito sobre a história romana, ascensão, declínio. É importante, não que não seja importante. Pode ser o tema de uma aula, o estudo sobre a história de Roma, como funcionou o Império Romano, como era a política em Roma. Mas não só isso, porque isso lá na frente, na vida da criança, isso não vai ser uma coisa assim primordial dele saber por que Roma foi ou deixou de ser, por que existiu ou deixou de existir. Mas eu acho que o jogo, principalmente esses jogos novos e jogos de RPG, em que as pessoas jogam em grupo, né? Isso aí pode estimular muito a criança, por exemplo, em estratégias, pode levar a criança a pensar, a criança a trabalhar em equipe, porque principalmente os jogos online, né, onde jogam 10, 20, 30, 200 pessoas de uma vez, a pessoa aprende, né, a trabalhar em equipe, ver onde foi seus erros e depois corrigi-los. E, e é isso aí, né? Eu penso que o jogo pode ser sim uma forma de introduzir, né, conhecimentos e essa ideia da criticidade na criança. Eu pesquisei na internet, parece que já existem alguns jogos nesse sentido, sabe? Ainda não são muitos, são poucas ferramentas,
tem um que chama PSOL, né? Que fala sobre sobre a Revolução Farroupilha, né? Que aconteceu. E tem alguns jogos também, assim, mais simples, né? Que estão nesse sentido da educação, mas são bem poucos, né? Por isso que eu penso, né? Que seria importante, né? A criança realmente utilizar dos jogos, né? O professor utilizar dos jogos. Outros jogos que já existe muito também são a respeito de jogos de simulação, né? Por exemplo, você dirigir um carro, dirigir um avião. É como se você realmente estivesse dirigindo. A criança tem que estudar uma apostila para ver como que é o funcionamento, como se fosse um avião de verdade. E é lógico que isso aí leva a criança a ter uma concentração, a ter um foco também, que vai ser muito importante na vida da pessoa. A pessoa ter foco, ter disciplina para aprender, por exemplo, as regras para poder pilotar o avião, para poder fazer o jogo de simulação. E esse jogo também não deixa de ser uma isca, né? Toda criança hoje em dia gosta de jogos, né? E esses jogos não deixam de ser uma isca para o professor chamar a criança para poder aprender para o mundo dele. Você entra no mundo da criança, que a criança hoje em dia gosta de jogos, né? E, e ao mesmo tempo consegue fazer com que a criança aprenda jogando, né? No caso, aprendendo com o jogo, né? E através do jogo também, né? Essas informações eu tirei um pouco de um texto que eu li, né? Um artigo do João Ricardo Bittencourt e da Lúcia Maria Girafa. Chama Rolling Playing Games, Educação e Jogos Computadorizados na Cybercultura. E também o texto da Fernanda, né, que eu li por último, que eu acho até interessante, que ela falou a respeito dos jogos, né, que os jogos são uma ferramenta que pode ser muito útil para o professor, embora pelo que eu tenha lido também na internet, assim, a educação hoje parece que ela não, os professores da rede de educação, eles não têm, não é utilizada essa ferramenta praticamente. Há quase que uma discriminação, né? Porque pensa assim, não, o jogo é apenas uma coisa de diversão, o jogo é apenas uma maneira da criança se divertir. E por isso acabam por não conhecer também, né, por falta de conhecimento, penso eu, por não utilizar essa ferramenta que pode ser muito útil. Então é isso aí, professor. O que eu pesquisei por enquanto é isso aí. E, e, e eu vou pesquisar mais algum assunto para postar o próximo vídeo, ok? Valeu, obrigadão. Até mais.